Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nós vamos finalizar a nossa série Para Cair, Basta Estar de Pé. Estamos falando nessa série sobre os cuidados que nós devemos ter para não cairmos e para realmente vivermos uma vida de comunhão com Deus. Porque, afinal, às vezes parece que está tudo bem, às vezes parece que a gente está vivendo coisas normais, mas a gente não percebe que estamos caindo sem perceber. E por isso, a gente usou alguns exemplos bíblicos durante toda essa série e hoje nós vamos finalizar com, para mim, o maior ensinamento sobre esse tema que a Bíblia nos deixa. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal já, clica aqui no sininho, se inscreva aí para que você receba a notificação todo novo vídeo. E não esquece, se você ainda não assistiu algum dos nossos vídeos aqui dessa série, principalmente, volta lá depois e assiste na sequência, amém? Vamos lá, abra sua Bíblia, se puder, comigo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Assim diz a palavra de Deus. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne. Pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas aqui estão. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo. Como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Até aqui por hora tá bom. Aqui a gente entende uma das principais lições que Paulo nos deixa através da carta que ele escreveu a Gálatas sobre o que temos que fazer para não cair. Ou seja, o que não devemos fazer. Porque se na prática a gente quer se manter de pé e caminhar na direção do que Deus tem para nós, o primeiro princípio é entender que a gente precisa andar no Espírito. E, como a gente acabou de ler, o Espírito ele está sempre guerreando contra a nossa carne. Então, é como se nós somos três partes, né? Você deve saber disso, que somos corpo, alma e espírito. E a alma, ela é como se fosse o interlocutor entre o corpo e o espírito. Então, no dia a dia, se você, por exemplo, nasceu de novo há pouco tempo, se você se batizou, por exemplo, se você aceitou Jesus há pouco tempo, você espiritualmente é como se fosse um bebê. Só que a tua alma já tem a tua idade aí, de repente 20, 30, 40, 50 anos, só que você tem que fazer o teu espírito comandar. E como é que a gente como é que a gente vive uma vida com o espírito se a gente tem um espírito às vezes bebê e uma alma que às vezes é muito adulta e quer sempre gerar autoridade sobre o espírito? Então a alma quer sempre mandar, porque a alma acha que sabe mais, porque a nossa carne acha que sabe mais do que o nosso espírito. E o nosso espírito entra com outros tipos de direções sobre a nossa vida, diferentes do que a gente acabou de ler. Então, se a gente está praticando esse tipo de coisa, ou a gente está pensando ou tendendo os nossos pensamentos para esse tipo de coisa, automaticamente a gente está mais perto de cair do que mais perto de estar de pé e continuar andando. Porque quando a gente vive uma vida com Deus, o mais importante é entender que ou a gente está de pé correndo na direção dos planos de Deus, ou a gente está de pé caindo, praticamente de joelhos, só falta deitar no chão. Por quê? Porque para cair basta estar de pé. Se a gente não se atentar às coisas do mundo e principalmente as armadilhas que o diabo impõe sobre a nossa vida, elas acabam nos sufocando e a gente deixa as circunstâncias ao nosso redor moldar os nossos sentimentos, a nossa ansiedade e tudo que a gente sente e, consequentemente, tudo que a gente faz. E se a gente não se atentar a isso, a gente acaba entrando nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, o que Paulo está dizendo aqui é que se nós temos sentimentos e expressamos coisas como ira, por exemplo, ira é uma coisa que às vezes para muitos é muito difícil de controlar. Você está no trânsito, você está lá dirigindo, normal, num dia estressante de trânsito, alguém te fecha, o que você faz? Qual é a tua reação? Se a tua reação natural é se irar com aquela situação, aprenda uma coisa, você está andando pela carne. Você precisa pedir direção para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, de fato, te molde, te lidere, te transforme, para que você passe a exercer os frutos do Espírito. Mas quais que são os frutos do Espírito, Vitor? Vamos lá, vamos seguir na leitura. Ó. No versículo 21 agora, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne
com as paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, aqui Paulo está nos ensinando o que são os frutos do Espírito e o que são os frutos da carne. Quando nós entendemos que nós, primeiro, sempre estamos numa luta da carne contra o Espírito, que nós precisamos alimentar mais o Espírito para que nós possamos dar o fruto do Espírito e não o da carne, a gente começa a entender que se eu estou nessa guerra e eu preciso alimentar mais o Espírito, no final das contas, a única forma de eu ficar de pé é se eu viver pelo Espírito. Porque se eu começo a alimentar uma forma carnal de viver, que é alimentando a carne, como, por exemplo, exercendo ira, como exercendo, por exemplo, maledicência, como exercendo inveja, coisas desse tipo aqui, nós estamos tendendo para a carne. E dali, para a gente exercer outros tipos de influências da carne, como outros pecados maiores, como adultério, como homicídios, é um pulo. Ah, Vitor, mas você está falando que porque eu me iro no trânsito, eu vou... Não, não é exatamente isso. Mas o ponto é, se você está tendendo para a carne, você já está com o teu coração caído diante de Deus. E se você está com o teu coração caído diante de Deus, você não tem como estar com o teu coração de pé. Não tem como estar em pé e caído ao mesmo tempo. Então, é o momento de você se posicionar. Como a gente falou na série inteira, para cair basta estar de pé. E por que grandes personagens bíblicos, como a gente leu e como a gente viu aí nos últimos vídeos da série, caíram? Por que eles se desviaram? Porque eles não se atentaram com uma pequena possibilidade e sugestão de armadilha. E eles caíram nessa armadilha, começaram a dar ouvidos e ter pensamentos muito mais carnais e dando ouvido para coisas que eram do mundo e para coisas do diabo. E aos poucos eles foram se afastando dos frutos do Espírito. E quando nós entendemos isso, nós inclusive podemos comparar que quando a gente olhava isso no Antigo Testamento, era uma realidade. Aquelas pessoas que caíram, a maioria das que a gente leu, a maioria não tinha o fruto, não tinha de fato o Espírito de Deus como nós hoje temos. Nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos o Espírito de Deus em nós. E é esse Espírito que nos guia, que nos direciona. Então, se nós estamos nos irando facilmente, se nós estamos invejando alguém sem perceber, o que nós precisamos fazer, Vitor? Nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que revela quais são os frutos do Espírito na nossa vida. Se nós não estamos exercendo isso hoje como um hábito, como coisas normais no nosso dia a dia, mansidão, amor, alegria, paz, domínio próprio, temperança, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ajude, nos guie, nos direcione e nos molde para os planos de Deus na nossa vida. Afinal, como eu falei, ou a gente está em pé, correndo na direção de Deus, no fluir do Espírito Santo de Deus, ou a gente está de pé, quase caindo. E se a gente não se atentar, pequenas coisas entram na nossa mente e aos poucos começam a cair primeiro o nosso coração, daqui a pouco a gente cai por inteiro. Então, tome cuidado, fique alerta, fique vigilante. Essa não é nenhum tipo de palavra de exortação, pelo contrário, é uma palavra de alerta, para que você fique alerta, primeiro, às armadilhas que o mundo e o diabo podem te gerar, e segundo, à tua própria alma. Afinal, a tua própria alma e a tua própria carne pode te sabotar, se você não se atentar aos frutos do Espírito e quais são os frutos da carne. Amém? Vamos orar para finalizar. Se você puder, feche seus olhos comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por nos instruir, por nos dar discernimento. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, Pai, como caminhar com uma vida, Pai, pelo Espírito, como ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, tudo aquilo, Pai, que nós estamos exercendo, que é mais fruto da carne do que do Espírito, nos molda, nos lapida, nos transforma, nos convence do pecado e da morte, para que nós possamos, Senhor, fluir numa direção profética que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até a semana que vem e até a série que vem.